Sejam bem-vindos ao Magos CX. Hoje estamos aqui gravando diretamente do Johnny Days, esse estúdio que é estúdio de vídeo, de áudio. Eles fazem direção, edição, curso, treinamento, podcast, TTS, personalizado, enfim. Dá uma conferida no Instagram que é muito bacana. E quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez no nosso setor é a Tati Celani. Ela é Head de Customer Happiness na Enel, mãe de pet e mineira de Uberaba, que eu quase errei, tá vendo? Não pode errar essa parte. Tati, muito obrigado pela sua presença. Eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua história aí, de carreira, como é que foi, enfim. Primeiro, muito obrigada, Matheus, pelo convite. Adorei o estúdio, adorei estar aqui. Sou muito fã do podcast de vocês, parabéns. Então, contando um pouquinho aqui da minha história, comecei minha carreira profissional com 19 anos numa empresa chamada Celg, que era a Companhia Energética do Estado de Goiás. E aí, entrei como assistente, né? Durante os 5 primeiros anos aí da minha carreira, trabalhei como assistente, fazia faculdade ainda. E aí, com 25, eu tive a oportunidade de assumir a minha primeira posição de liderança, né? E a minha primeira posição de liderança foi cuidar do call center da companhia. Então, naquela época, a gente ainda estava muito na transformação ali do digital, né? Assim, o setor elétrico ainda estava novo, né? No que diz respeito a canais de atendimento digitais. E eu entrei exatamente nessa fase, tentando absorver muito do que as outras empresas do setor já tinham iniciado. E aí, durante um bom tempo, né? Eu fiquei como responsável ali de relacionamento, canais de atendimento, não só call center, aí fui absorvendo outras coisas, canais digitais, lojas, enfim. Cuidei ali de todos os canais de atendimento. A Enel comprou a Celg na época, então permaneci responsável de canais, e quando a Enel comprou a Eletropaulo, eu recebi um convite para vir e vim em 2018 assumir as operações de atendimento da Eletropaulo na época, call center e digital também. Depois disso, fui para a Light. Então, a Light, não sei se todo mundo sabe, mas é a distribuidora de energia elétrica do Rio de Janeiro, né? Fui para lá e ali eu comecei a estar mais envolvida no universo de experiência do cliente, oficialmente como gerente de experiência do cliente ali na empresa. Então, já era muito fã do tema, gostava muito. O que eu fazia tinha tudo a ver, né, com a experiência do cliente, mas era muito mais focado em operação. E aí tive essa oportunidade. Fiquei durante um tempo na Light e, depois de um tempo, voltei para a Enel. Então, assumi a responsabilidade da área de CX já Brasil, né? Uma área que olha todas as distribuidoras do grupo. Então, a gente tem a distribuidora do Rio, a distribuidora do Ceará e a distribuidora de São Paulo. E, a partir de então, surgiu-se a oportunidade, né? A Enel criou a área de Customer Happiness em 2022 e eu tive a chance de assumir e estruturar essa área de Customer Happiness no Brasil. Muito bom. Então, vamos começar por aí, né? Qual que é a diferença do Customer Happiness para CX, para CS, para atendimento? Enfim, consegue colocar a gente num mapa aí para todo mundo ficar meio que eu confesso que eu também não conheço o Customer Happiness como uma área, assim, então seria legal. Sim, claro. Então, para nós também acabou sendo uma novidade, né? Vou te contar um pouquinho da história, por que surgiu essa área. Em 2022, criou-se uma estrutura global no grupo. A Enel é uma multinacional italiana, né? Então, criou-se uma estrutura global no grupo chamada Global Customer Operations. E dentro dessa estrutura, tem várias áreas de processo, né, end-to-end, tipo activation, que diz respeito à ligação nova do cliente, billing, que diz respeito ao faturamento, customer care, que é atendimento, e uma dessas áreas foi a área de customer happiness. Tá bom. Que antes de surgir essa Global Customer Operations, era uma área de CX abaixo da área de marketing. Então, o que eles fizeram? Criaram uma área de happiness, colocaram ela abaixo do responsável de mercado Brasil, né, e essa área existe em todas as empresas do mundo Enel, tá? E deram um corpo maior para essa área. Então, não é somente você... CX faz parte da área de Customer Happiness? Sim, tá? Faz parte. Mas não é somente a parte de mapeamento de jornada, revisão de jornada. Ela engloba uma estrutura maior, uma ambição maior do que a ambição de Customer Experience, né? Então, dentro da área de Happiness hoje, a gente estruturou essa área em 3 frentes principais. A primeira dela é a área do que a gente chama de Voice of Customer, que foi o start da área. Então, a gente
enfim, existe uma área de Customer Happiness para a gente saber se o meu cliente está feliz ou não. Eu preciso ter pesquisas estruturadas que me mostrem isso de maneira objetiva, né? Então, foi o primeiro passo, vamos dizer assim, da área. Então, tem essa frente de voz do cliente e entendimento do cliente, né? Tanto através de pesquisas quantitativas quanto qualitativas. Mas não basta só eu entender a opinião do cliente, eu saber qual é o meu CSAT, meu NPS. Eu preciso ter pessoas que mudem as coisas dentro da organização. Então, aí eu tenho uma frente também de projetos, o que a gente chama de design da experiência, que é justamente a parte de revisão de jornada, mudança de processo e condução de projetos mais estratégicos, tá? E eu tenho uma outra frente que, uma vez que eu escuto o cliente, eu sei a opinião dele, uma vez que eu tenho pessoas para mudar essa realidade junto com as áreas de negócio, eu preciso mudar a mentalidade das pessoas também. E essa terceira frente, que é uma frente de cultura. Então, uma das coisas bem interessantes que a gente, que com a voz do cliente a gente conseguiu implementar, foi o jeito Enel de servir, né? Então, a gente, com base em tudo que o cliente acha da gente, tudo que o cliente pensa, a gente definiu o nosso compromisso de entrega para o cliente, que a gente chamou de jeito Enel de servir e que faz parte da jornada do onboarding de todo o nosso atendimento, toda a nossa força de campo também. Tá. Então, eu vou tentar só resumir o que eu entendi para validar se está certo. Tá bom. Você tem uma área que vocês chamam de Customer Global Customer Operations. Perfeito. Que eu entendo que seria um CCO, que é o Chief Customer Office. Beleza, tranquilo. Exato. Embaixo dela você tem 4 áreas e uma delas é o Customer Happiness. Tem várias, na verdade tem mais. Eu te dei alguns exemplos. Sim, mas são várias áreas. Isso, são várias áreas e uma delas então, Customer Happiness. Vocês são pares ali, de pares. aquisição, de billing, de atendimento. Perfeito. Exatamente. E aí embaixo de você tem lá quase que uma esteira. Você tem a entrada da informação, que é o VOC, trazendo. Exato. Você tem... não adianta só trazer, eu preciso criar o design. Fazer alguma coisa, né? Melhorar, então, uma área de processos ali. E no final tem a área de cultura, que é para impactar todo mundo da empresa... com essas mudanças e passar o jeito Enel de servir. Perfeito. Tá, cara, exatamente isso. Bem legal a estrutura, assim. Eu acho que tá bem, vamos dizer, moderna. Pelo menos, e eu acho que o começo é isso, né? Às vezes o pessoal fala assim, mas ainda não sinto que a empresa X está super avançada. Tá bom, mas o primeiro passo é ela estruturar tudo isso para poder chegar lá. Consiga primeiro entender, né? Entender a percepção do cliente, trabalhar nessa percepção para conseguir colher os frutos dessa mudança. Então, dentro da Enel, foi uma ruptura, assim. Sim. É uma grande mudança. Imagino. Eu digo não só dentro da Enel, mas no setor elétrico em si, né? Acho que todo o setor elétrico está não são empresas que nasceram customer-centric, né? Então, está numa fase de amadurecimento desse tema de Customer Happiness, experiência do cliente, né? E tudo isso que envolve satisfação. Não, perfeito. E para vir permear uma pequena área em toda a empresa, não é algo do dia para noite, né? A empresa é muito grande, gente, para qualquer mudança. Não existem graus de maturidade, né? Quando a gente fala de experiência do cliente, há até um estudo feito pela Forrester, que é uma consultoria bem famosa nesse mercado, que ele mostra, né, assim... a evolução de CX dentro das empresas, ela acontece de acordo com a maturidade da empresa. Então, tem empresas que são mais maduras e isso acontece de maneira mais rápida, tem empresas que são menos maduras e isso acontece de maneira mais devagar. Daí, a gente pode identificar isso através de pesquisa com os próprios colaboradores. Não, legal. Estou anotando umas coisas que eu quero te perguntar coisas depois. Tá bom. Essa caminhada que você fez, sempre no setor elétrico, mas passando por algumas áreas diferentes, como é que isso tudo te preparou? Talvez não 100%, mas como é que te deu uma base para você chegar onde você está hoje e conseguir ter essa visão toda que você tem? Você entende tudo isso que precisa ser feito? Como é que isso te ajudou, então, esse passar das áreas? Olha, eu acho que não existe aprendizado maior do que você estar no dia a dia com o cliente, ali no atendimento. Acho que não existe, porque no atendimento você tem a oportunidade de conhecer a empresa inteira. Você se relaciona com todo mundo, você precisa conhecer os processos, né? Afinal, você está lidando com o cliente e você precisa repassar isso para o cliente de maneira clara. Então, essa presença na operação, liderando operações, pessoas diversas,
me relacionando com diferentes áreas, das mais técnicas às menos técnicas. Isso tudo fez muita diferença para que eu pudesse estar aqui, conhecer do negócio, porque é o primeiro passo se a gente quer, de fato, fazer uma transformação. E o meu objetivo aqui é fazer uma transformação. Legal, né? Legal. Tem uma questão sobre isso que, assim, se eu trabalho com a Tati todo dia, e a gente está numa área muito longe do cliente, é muito fácil eu começar a ter... Eu já falei várias vezes isso aqui, mas é muito fácil eu começar a ter... não é dó a palavra, mas compaixão pela Tati. Falar, pô, a Tati precisa de ajuda. Eu começo a ver coisas que a Tati precisa, eu vou querer fazer por ela. Só que, como eu estou longe do cliente, talvez estejam clientes gritando muito mais forte lá na ponta, só que eu não estou ouvindo. Então, esse ponto que você trouxe, que é, galera, todo mundo tem que escutar o que está acontecendo ali. Exatamente. Porque senão eu tenho empatia por quem eu convivo. Perfeito. Quem eu não sei o que está acontecendo, como é que eu vou ter empatia? Você não vai se sensibilizar. Não vai nunca. Vai, né? Você tem que conviver, você tem que vivenciar aquilo para você sentir isso, assim, lá dentro. E eu acho que, então, esse ponto de estar no atendimento realmente traz faz toda a diferença. Essa verdade. Outra coisa que você falou é sobre maturidade da empresa... que eu fiquei pensando, né? Tem a maturidade da empresa, claro. Não adianta você querer colocar uma coisa sofisticada numa empresa que ainda nem começou a mexer com isso. Mas você acha que tem uma sofisticação, uma maturidade do setor em si? E aí, se algumas empresas estão puxando, as outras também se obrigam a puxar? Existe. E hoje em dia, talvez... porque antigamente eu ia no banco, eu pegava fila, não sei o que, não. Hoje em dia tem o Nubank. Então, por eu ter experiências em outros setores, começam a me deixar mais exigente. Como é que você vê essas maturidades de cada grupo, né? Empresa, setor e Brasil, vamos chamar assim. Não, eu acho que o setor elétrico, ele ainda está amadurecendo, tá? Eu vejo as empresas mais ou menos no mesmo patamar, tá? Quando a gente fala de experiência do cliente. E assim, lógico que quando eu tenho empresas, né, que eram super tradicionais, a exemplo dos bancos que você citou, fazendo o que todo mundo considerava impossível, por que no setor elétrico tem que ser diferente? Né? Por que eu ainda tenho que ir na loja resolver o meu problema? Por que eu não tenho tudo aqui na minha mão no aplicativo? Se até transferência, pagamento, coisas que antes era inimaginável, né? A gente podia imaginar que isso fosse feito na palma da sua mão. Por que o setor elétrico tem que ser diferente? Não tem que ser diferente, né? Então, acho que, assim, essa mudança, esse tema da digitalização, de revisão de processo, isso já está mais maduro no setor, mas a gente ainda tem temas importantes aí para avançar. Eu vou te dar um exemplo muito característico, que é a conta de energia. Tá bom. Gente, assim, é difícil você perguntar para alguém, a pessoa fala, eu entendo tudo da conta de energia. Não entende, assim. Acho que é consenso. E não é só a Enel. Se você for olhar, as contas de energia dos distribuidores do país, elas são quase todas iguais, idênticas, difíceis de entender. E aí, agora vindo, né, nessa cultura de centralidade no cliente, né, a gente sentiu a necessidade e vendo as pesquisas, a dor do cliente, olha, eu não entendo a conta. O cliente fala isso, eu não entendo a conta, eu não consigo saber que informação é tal, ou a informação que eu preciso não está na conta, ou eu não consigo ter ela de maneira fácil. Exatamente. E aí a gente começou a fazer esse trabalho e falou, gente, a gente precisa mudar a nossa conta. Vai ser um passo fundamental para o nosso cliente e para quebrar paradigmas dentro do setor. Uhum. E aí, assim, é um trabalho de convencimento interno também, porque as pessoas estão habituadas, né, àquela conta do mesmo jeito, né, sempre gera uma dor, né, uma mudança, um apego. Então, é todo um trabalho conjunto ali de dia a dia, de quebra de paradigma. Então, gente, então vamos mudar a conta. Beleza. Não, mas olha, isso aqui eu não posso tirar. Porque isso daqui tem que estar aqui, porque o regulador manda. Isso que eu ia perguntar. Como o regulador talvez impede essa evolução, né? Olha, sim, a gente tem questões que o regulador exige, né? Mas a gente também tem flexibilidades. Então, assim, muitas vezes o tema da regulação, ele acaba ficando mais como uma muleta. Ah, não, a regulação não deixa. Então, vamos continuar assim, né? Ou alguém há 30 anos atrás deu o regulamento, Isso. Criou baseado no regulamento, e como ninguém quer mais ler... quer mais ler, assim não, tá lá no regulamento. Tá atendendo. Exatamente. E aí, é uma coisa que a gente começou a questionar. Tá. Não, então, isso aqui tem que estar. Então, tá bom. Então, vamos ver aqui, cadê o regulamento? Vamos ler junto, vamos entender, vamos aprofundar, vamos ver se tem uma brecha que permite Isso. Uma tradução na frente. Se precisar, vamos falar com o regulador, enfim. E aí a gente foi vencendo
etapas. Então, a gente chegou no fim das contas, né? O que a gente fez? A gente desenvolveu 3 layouts diferentes. A gente validou isso com o cliente. Então, fizemos pesquisas exaustivas com os nossos clientes, tanto quantitativa quanto qualitativa, focus group. Com os 3 modelos. Com os 3 modelos. Levamos isso para a comunidade, que a gente tem uma parceria aí com líderes comunitários, para as pessoas validarem e escolherem. Não, essa informação para mim é mais importante, então a gente coloca isso primeiro, que maneira você gostaria de visualizar, etc. E validamos o modelo final, que vai sair aí... não tá rolando, tá? Não, eu já ia chegar em casa, puxar minha conta e falar, deixa eu ver isso aqui. Ainda não, vai acontecer no próximo mês, tá? Mas olha para você ver. E o regulador validou, falou, pode, isso tudo... Sim, na verdade, assim, todos validaram, o cliente validou, que é o mais importante, claro. Né? O regulador validou, o pessoal que participou do trabalho mesmo, assim, depois que, né, a gente vê o efeito disso, é tão legal, assim, a gente de fato tá conseguindo fazer a transformação que a gente precisa. Quebrando o paradigma, a gente não vai conseguir avançar pensando no setor elétrico de 30 anos atrás. Né? E eu acho que fazendo isso, a hora que sair, começar a virar mais massivo, vocês vão criar um benefício até para quem não é cliente Enel. Porque eu entendo que se ficar bem mais legal pelo que você está me contando, bem mais fácil, os outros vão olhar, peraí, se a Enel fez, eu também posso fazer? Exatamente. Então eu não preciso ter aquele trabalho todo que vocês tiveram, tudo, mas eu vou poder me aproveitar do benefício disso. Então o Brasil inteiro vai ganhar com isso. Perfeito. Muito bem colocado. Tem um amigo meu que trabalha com esse setor, ele faz usina solar e tudo isso. E aí ele até colocou num prédio lá, enfim, comigo, e daí ele foi me explicar toda a conta, realmente... Não, isso aqui subtrai de tanto, aqui tem um imposto de não sei o quê, mas não é sobre esse total, é sobre esse total aqui, e aqui tem 1.000 que você perde. Aí você fala, caramba, não é... Depois eu entendi, aprendi, mas assim, porque eu tive tempo, parei pra olhar. E as pessoas não têm esse... nem tem que parar pra olhar isso. Cada um tem 1000 problemas em casa, não vai parar pra aprender. Tem que estar mais claro, né? Perfeito. Entendendo um pouco de estrutura, que você comentou da área que você veio dessa área, então eu queria entender, assim, até pra ver. O que vocês têm hoje de portas de atendimento, chat, texto, e-mail, e como é que vocês fazem para orquestrar tudo isso de maneira mais omnichannel, que, enfim, deixa eu falar. Perfeito. Não, hoje a gente trabalha com canais de atendimento, né? Call center, loja, WhatsApp, aplicativo, site, tem bastante... redes sociais, que são nas nossas principais portas de entrada aí para os clientes. A gente tá por trás disso tudo, né? A gente trabalha com Salesforce, que é uma plataforma de atendimento única, integrada. Uhum. E aí, esses canais, eles sempre estão conectados ao Salesforce, onde você tem qualquer tipo de informação do cliente, o histórico dele, por onde ele passou, né? Enfim, as necessidades que ele está requisitando ali nos nossos canais de atendimento. Tá? Legal. Funciona dessa maneira. Todos os canais de atendimento, eles também têm a pesquisa de satisfação, né? Que veio desse nosso programa de voz do cliente que a gente implementou lá atrás. E aí a gente consegue também acompanhar, não só através das informações de sistema, mas através da opinião do cliente, como esses canais estão performando, que pra gente hoje é o mais valioso, né? Vamos dizer assim, é o feedback do próprio cliente. Mas outro ponto importante de comentar também é que tudo que a gente avalia... eu preciso avaliar num processo, preciso avaliar, por exemplo, por que eu estou tendo tanto recontato pelo motivo tal. A gente tem uma plataforma de dados que a gente consegue fazer a construção das jornadas do cliente ali, né? Por onde esse cliente passou, o que está afetando ali a satisfação dele. Então, eu falo muito que a gente usa a voz dos dados e a voz do cliente, porque para muito problema que a gente tem, eu não preciso perguntar para o cliente para saber. Eu já sei que isso está acontecendo, né? Se ele já falou, você não precisa ficar perguntando de novo. Claro. Perfeito, exatamente. Eu não preciso que ele me responda uma pesquisa muitas vezes. Eu tenho como avaliar isso através dos contatos que ele faz comigo, né? Das dúvidas que ele tem nos canais de atendimento, se ele está sendo recorrente em algum tema específico e dali eu já vejo que talvez a gente não esteja conseguindo resolver com tanto sucesso. Então, hoje a gente trabalha com essa maneira para enxergar aí a jornada end-to-end do cliente. Não, legal esse ponto. Eu ia perguntar sobre VOC, como é que ele extrai informação de tudo isso, mas eu quero agora mais amplo. VOC, que é o responsável por beber nessas duas fontes, tanto nos diálogos todos quanto nesses dados, como é que vocês estruturaram isso? E como é que você estrutura essas conversas por trás para...
Eu imagino que é quase um tagueamento, né? Deixa eu taguear todos os pontos de contato, e aí eu vou medindo para onde esse cara está passando, e aquilo vai me dando feedback. Como é que funciona isso tudo? Então, a gente estruturou a parte de VOC, né? Que a gente chama, na verdade, de entendimento do cliente. Tá bom. Eu preciso entender o que o cliente está sentindo, independente dele responder uma pesquisa ou não. Então, por exemplo, tem um indicador bem relevante nesse aspecto, que a gente chama de recontato. É como se fosse o First Call Resolution, mas a gente mede para aquele cliente quantas vezes ele está entrando em contato comigo pelo mesmo tema. Então, tem um outro viés. Aí, além do First Call Resolution, que é o cara me ligou, eu consegui resolver. Nem sempre as empresas calculam isso da maneira que deveria. Às vezes eu pego um intervalo de tempo. Se ele não me ligar de novo em 24 horas, eu considero que eu resolvi. Mas não é bem assim, porque ele pode te acionar em outro canal. Então, a gente olha de maneira mais integrada, vamos dizer assim, né? Se ele foi na loja, ligou no call center ou me chamou pelo WhatsApp, pelo mesmo motivo, eu vou entender o que está acontecendo com ele e eu posso, inclusive, contatar ele antes dele ter que me contatar de novo. Ou responder uma pesquisa insatisfeita, ou fazer uma reclamação. Tá. Né? Então, aí o VOC, então, ele usa desses dados e de conversas. Perfeito, das duas coisas. Então, o seu time de VOC é um pouco mais... Dados. Isso que eu ia falar. Tá. Isso. E aí, ele processa tudo isso, o que ele entrega para sua outra área de processo, design de experiência? Quais são os problemas que o cliente está passando? Então, o que é prioridade? Tá. Né? Quando eu olho as pesquisas, eu olho os dados, o que eu tenho que priorizar para mudar de fato, entregar alguma coisa que seja relevante e que mude a vida do cliente ali. Tá. Então, essa é a missão da área de entendimento do cliente. E, de fato, são pessoas, eu tenho cientistas de dados trabalhando nessa frente. Puta, legal. Junto com a área de Customer Intelligence, que é uma área que eu também estou acumulando, por enquanto, dentro da empresa. Então, isso facilita bastante ali ter essas duas áreas juntas a minha vida, porque eu consigo fazer essas análises de maneira mais profunda. E aí, esse pessoal, o que eles têm que entregar? Olha, área de projetos, temos tal problema. Qual é mais relevante aqui por ordem de prioridade? Analisando pesquisa, analisando dados, recontato, etc, etc. São esses aqui, então é nesses que a gente tem que atuar. E dentro da área de projetos, porque assim... A gente não consegue mudar tudo ao mesmo tempo. Claro. Nenhuma empresa consegue fazer isso. Então, você tem que escolher o que vai gerar o melhor resultado para o cliente. Né? Muitas vezes, você não vai conseguir mudar tudo ao mesmo tempo. Então, aí você tem um grau ali de prioridade dos temas para poder colocar numa esteira e ir trabalhando aquilo. Por exemplo, a nova conta foi um tema que o meu time de projetos conduziu junto com as áreas envolvidas. Então, você tem ali... Isso que eu ia perguntar agora. Você tem ali faturamento, você tem a área de leitura. Então, você tem que envolver uma série de áreas, né? Mas tem algumas questões a serem resolvidas para o cliente que é a área que toca, né? Então, assim, não necessariamente o meu time vai chegar e vai falar, gente, precisamos resolver isso aqui. Não, olha, você está com esse problema, então preciso que você atue para resolver isso. Entendeu? Vai depender muito do tema. Tá, se é um tema mais estratégico ou não. Então, tem temas que a sua área de VOC nem passa para projetos. Ela bate na área, sei lá, de marketing e fala, vocês estão comunicando errado aqui, tá estourando. Exatamente. Isso tem uma saída direta. Se ela sabe que é processo, ela traz para o time de design de experiência. Perfeito, exatamente. Tá. E agora vamos deixar mais complexo, né? Beleza. Identificaram lá 3 coisas super relevantes, trouxeram para o time de experiência repensou a coisa, será que conta, não importa o que seja. Dali para a coisa acontecer, porque, tem o portal, tem os processos do call center, isso são 2 pontos várias só. Áreas que tem consomem TI que precisa construir uma API, sei lá. Então, como é que é esse outro passo? Esse passo... Tá tudo pronto, bonitinho, decidido, baita solução que vocês deram. Como é que é dali para frente, assim, com outras áreas? Então, eu acho que o diferencial é que, vamos lá, recebemos tem lá o time de entendimento, olha, esse problema aqui está muito crítico, precisamos resolver, a gente viu que é algo mais, é algo estruturante, não é algo pontual da área. Perfeito. Então, vou pegar isso aqui, quais áreas estão envolvidas nesse processo? A gente nunca faz sozinho. Tá. Então, porque senão seria muito mais difícil. Eu chegar com o produto pronto e falar, olha, isso aqui você tem que fazer assim. Entendi. Não rola, gente. Entendi. Não acontece. Então, porque você não vai conseguir movimentar a empresa dessa maneira. Sim. Então, você tem que envolver as pessoas desde o início. Legal. E é aí que tá o diferencial, assim, porque essas pessoas estando envolvidas, entendendo por quê
Qual o propósito daquilo? Por que eu tenho que mudar isso? Se eu sempre fiz assim. Mas olha só o que o cliente acha da gente. E aí a pessoa vai entender o problema e trabalhar com a gente, né? E não só ter que aplicar aquilo que a gente definiu. Ou seja, a hora que você levantou todos os dados, você simplesmente passa para o time de experiência para ele decidir, cara, quem tem que participar, tal. Aí chama 5 horas e fala, galera, tem uma apresentação para fazer para vocês, queria que vocês apresentassem. E aí vocês vêm mostrando dados. Perfeito. Não estou trazendo solução, estou trazendo o problema. Exatamente. E eu acho que se a gente pode ajudar vocês a atuar nisso. É mais nessa eu posso ajudar. Exato. Tá. Eu posso ajudar e a gente conduz. Você vira um gerente de projeto nesse caso. Exatamente. Tá. A gente vira um gerente de projeto. Porque muitas vezes também, se a gente deixa para a área fazer, assim, solta, né? Vamos dizer assim, dependendo do problema, as áreas estão no dia a dia da operação. Quem está no dia a dia da operação, a prioridade dele vai ser o momento imediato. Exatamente. Vai ser trabalhar ali, ó, no que ele está fazendo no dia a dia, entregar o indicador que ele precisa entregar, fazer o processo girar, fazer a coisa acontecer. Então, assim, até para eles, você não pode nem culpar, né? Não, porque... Não, é assim que empresas funcionam. Eles são cobrados por isso, eles vão entregar isso. Claro. Exatamente. Então, se não tiver alguém ali... Perfeito. Se não tiver alguém ali, olha... Vamos fazer isso? Vamos? Quais áreas eu envolvo? Tal. Gente, tem um problema assim assado, a gente precisa mudar isso, beleza. A gente estrutura e a gente ajuda e vai acionando as pessoas. E aí a coisa vai fluindo muito melhor. Se a gente não tivesse feito isso com a nova conta, por exemplo, a gente não teria conseguido avançar. Puta, muito legal. Acho que essas são detalhes de estrutura que vocês vão criando, que tem um motivo muito bom e que na hora que eu descrevi aqui, eu já descrevi pulando essa etapa. E você falou, essa etapa aqui no meio, porque senão sem isso não acontece. Exatamente. Então, porque esses insights são muito bons. E quando que começou no grupo e no Brasil essa visão de customer-centric, né? Qual foi a iniciativa? Teve um pontapé inicial? Foi meio, contrata uma pessoa aqui, outra ali. Como é que foi esse movimento? Quando foi essa... eu diria que a gente, né, em termos de customer-centric, estamos em um amadurecimento. Acho que, como eu falei, né, todo o setor elétrico e empresas que nasceram há 20 anos no Brasil, nenhuma nasceu customer-centric, né? Foi uma coisa que foi... As empresas aí que nasceram há 10 anos, talvez sim. Mas antes, isso não era uma coisa tão difundida, tão conhecida, não aqui no mercado brasileiro. Então, eu acho que o grande momento... de ter dado o pontapé inicial mesmo da Enel aqui no Brasil, Matheus, foi a criação da área de Customer Happiness e toda essa estrutura global que eu te falei em 2022. Foi aqui, tá? Esse foi o... Esse foi o pontapé inicial, né? Sem dúvida, acho que esse foi o... Nossa, agora a gente tem uma área de Customer Happiness. Nossa, e aí veio muita curiosidade. Gente, que legal, uma área de Customer Happiness. O que é isso, né? O que essa área faz, né? O que essa área cuida? O pessoal nem tá sorrindo o dia inteiro. Quem é feliz aqui? Exatamente. E aí, é legal isso, porque aí você acaba tendo a oportunidade de... As pessoas te procuram para entender. Porque as pessoas se interessam, as pessoas acham que... todo mundo falava, nossa, que legal, você é Head de Customer Happiness. A área, o nome, é um propósito muito bacana. Mas por trás disso... É um trabalho muito árduo. É um trabalho ali de dia a dia que você tem que ter bastante resiliência para conseguir avançar. E além da criação dessa baita estrutura, que faz todo sentido, como é que hoje você vê a alta liderança envolvida nisso? Porque assim, eu posso até criar uma diretoria nova, um VP novo. Mas se eu não der importância para aquilo, se aquilo não estiver impactando, ou se o presidente da empresa não vê aquilo, como é que... Então, se ele não comprar aquilo e falar, não, galera, vamos seguir, porque ali tem é estruturante. E aí, como é que é isso hoje lá dentro? Então, hoje, eu posso dizer para você que, assim, a gente está num momento que eu nunca vivenciei na Enel, que é exatamente esse apoio da alta liderança ao tema, né? Hoje a gente tem um projeto que chama Projeto de Satisfação do Cliente. Tá bom. E com esse projeto de satisfação do cliente, que começou em janeiro desse ano, o principal sponsor e quem determinou a existência desse projeto foi o Antônio Scala, que é o nosso Country Manager. Então, foi o cara que veio e falou, a gente precisa de um projeto nesse caminho. E o Luiz Flávio, que é o responsável da área de mercado, né, que é o meu chefe. Então, e é muito importante esse apoio. Eu sei que a gente fala assim, a gente não espera que esse apoio venha quando você trabalha com o cliente. Você quer fazer, você quer transformar, você quer executar. Mas é super importante juntar as duas coisas, porque é aí que você consegue que as pessoas, de fato, tenham a mesma visão sem ter muito esforço. Porque você até consegue fazer um bottom-up? Consegue. Mas demora muito mais. Demora muito, assim, é extenuante, você vai perdendo pessoas pelo caminho. Então, assim, pode acontecer, mas demora.
E aí, nesse projeto de satisfação, é muito legal porque é exatamente o conceito da área de Customer Happiness. É pegar a voz do cliente, a gente fez 6 grupos de trabalho. Então, eu sou a líder do projeto hoje, a gente tem 6 grupos de trabalho no país, cada um tratando um processo diferente, uma dor diferente que a gente identificou através das pesquisas. Então, eu tenho ali um grupo, por exemplo, de faturamento correto, de falta de energia programada, de falta de energia não programada, de canais de atendimento, de informações ao cliente. São Tem 6 grupos de áreas diferentes. Totalmente multidisciplinares. Totalmente multidisciplinares. Então, eu tenho ali, por exemplo, falta de energia, envolve a área técnica, envolve a área de comunicação, envolve a área de mercado, que é a área de atendimento. Ou seja, esse grande projeto, no final, decidiu 6 grandes frentes. 6 grandes frentes de trabalho. E colocou a galera embaixo delas para resolver. Cada grupo tem um líder, né? Eu sou a líder do projeto, cada grupo tem um líder, e esse líder tem o objetivo muito bem definido. Então, esse grupo aqui, de faturamento correto, o que ele tem que garantir para o cliente? O que ele tem que entregar para o cliente? Tá? E dentro disso, ele tem, além do indicador da pesquisa, que todos os meses a gente tem comitê para apresentar isso para o nosso Country Manager, ele tem também os indicadores operacionais dele, que todos os meses ele vai lá dar satisfação do que está acontecendo, do que não está, daquele projeto. Exatamente, daquele tema, daquela frente. Esses indicadores, tanto de pesquisa quanto esses individuais, eles impactam na remuneração? Tem algum impacto em algum lugar ou ainda não? Olha, hoje o NPS já impacta, tá? Mas o NPS a gente começou a medir lá em 2022, quando surgiu a área de Customer Happiness. Tá bom. E para esse projeto específico, a gente está trabalhando agora com uma proposta de compensation para os colaboradores, participantes e também para a alta liderança. Exatamente. Legal, então, legal. A Enel está vindo muito forte, assim, nesse tema. Eu acho que até quando eu olho para as outras empresas do setor, de maneira bem mais agressiva, né? O que para mim é super legal, porque eu tô conseguindo realizar tudo que eu sempre sonhei ali na área. É muito gostoso encontrar o ambiente ideal, né? Exato. Uma empresa robusta, que tem coisas para melhorar, um presidente trazendo o projeto. Apoio, colocando incentivos, compensation extra ali nos projetos, trazendo a galera de várias áreas, mudando cultura. Vem de todas as partes, sim, né? Sim. Então... Deve ser muito bom encontrar, Imagina. Muito bom encontrar tudo isso. Eu participei de uma utility, que eu trabalho numa empresa de robô, enfim, e eu participei desse início de tudo isso também, um pouco parecido com o que aconteceu na Comgás. E uma coisa interessante foi que a gente conseguiu entrar lá por uma coisa que você falou antes, que era o nosso modelo de negócio. Quando a gente foi fazer a RFP, várias empresas grandes participando, e a gente apresentou um modelo que é assim, é tudo aquilo que você falou. Olha, eu falei assim, a gente só cobra com um robô quando o cliente não transferir, não rechamar pelo mesmo motivo e não der nota detratora. Se alguma dessas coisas acontecer, eu não cobro nada, porque não faz sentido. E aí, como eles tinham um direcionamento muito forte de ser customer-centric, de olhar para cliente, dos indicadores, ele falou, opa, esse modelo que eu quero. Não era a RFP original, não era o princípio. Eles nem pensaram, provavelmente, nessa possibilidade. Que alguém ia fazer isso. Exato. E aí falaram assim, tá, Matheus, deixa eu trazer um outro cara aqui. E aí fizeram, sei lá, umas 6 reuniões com a gente, daí mudaram a RFP e aí veio esse negócio. Então foi super bacana ver quando uma empresa... bem esse momento que você falou, né? Quando ela está alinhada com o propósito, acho que os executivos olham e falam assim, não, eu preciso disso. E eu preciso desse indicador. Isso aqui faz sentido. Exatamente. Resolução satisfatória faz sentido. Isso está me mostrando, de fato, para onde eu tenho que caminhar. Então, eu acho que o lance de dado, o lance de informação, tudo isso fica muito, muito bem azeitado. Né? Legal. E um pouco dos desafios, né? Falando de gestão de experiência do cliente nesse segmento, porque, de novo, a gente falou lá atrás, né? Um segmento um pouco mais travado, mais difícil, tudo mais muito... Mais tradicional. Pô, e não é à toa que é tradicional. Não é perigoso, é estrutural, né? É estrutura, uma empresa de engenharia, como a gente conversou no começo. Então, as pessoas falam, mas é besteira. Não é besteira. Vender o sorvete não precisaria de tudo isso, mas para mexer com energia e, né? É um pouco mais complexo. Exato, então acho que tem motivo. Mas o que são os aprendizados que você teve ali que, independente do setor que você fosse hoje, você conseguiria levar, assim, para... Até aproveitando para falar um pouco do produto mesmo, né, Matheus? Claro. O produto é um produto complexo, né? Assim, é uma empresa de técnicos, engenheiros, e o produto é um produto perigoso. Imagina, se a gente não tivesse energia, a gente não estaria fazendo nada disso aqui. Né? É impossível. Também. Exatamente. Então, assim, é algo ao mesmo tempo maravilhoso, porque faz parte da
da evolução da sociedade, né? Da evolução do mundo como ele é hoje. Mas, ao mesmo tempo, a energia é algo também difícil ali de lidar, porque geralmente o cliente vai lembrar de você quando tem problema, né? Então, é diferente dos outros produtos, dos outros segmentos, né? Que você lembra ali, eu tô com o cartão do Nubank, eu tô ali... Eu nem lembro em casa. É tudo normal, é tudo normal. O dia que falta, que eu falo, opa... Exato. Não tá dando certo. Ou então, se você recebe uma conta ali com um valor que você não concorda, você, né? Não tá legal. Mas, enfim, é um pouco da especificidade do setor. O que eu levo, né, de todo esse aprendizado? Assim, primeira coisa que eu acho, Matheus, que eu acredito muito. Meça os seus indicadores de satisfação. Não adianta esse papo de CX que é legal, que é bonito. É legal, é bonito, sim, mas não é isso que vai convencer as pessoas a mudarem as coisas. O que vai convencer as pessoas a mudarem as coisas são números. Toda empresa funciona assim, né? Toda empresa tem os seus objetivos financeiros. Então, meça os seus indicadores e com eles mostre para onde você precisa ir. Mostre como os clientes estão sendo impactados pelo seu trabalho, pela sua marca, né? E linke isso com os objetivos do negócio. Porque a partir do momento que você consegue fazer isso, você consegue caminhar junto com a empresa. E você não vai ser aquela área que vai levantar a mão. Não é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer outra coisa. Não é isso, assim. No fim das contas, todo mundo tem um objetivo comum. Você pode cumprir esse objetivo com seu cliente insatisfeito, reclamando, gerando e custo. Te deixando e gerando não custo. Não pagando de raiva. Exatamente. Enfim, tem um monte de... Ou você pode cumprir esse objetivo com um cliente satisfeito, te gerando receita, te gerando lucro, e aí todo mundo vai caminhar junto. Legal. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, deixe o seu indicador livre de qualquer viés. Que é algo... Difícil, hein? Dificílimo. Que é algo bastante perigoso. Por quê? Diferente de outras questões, muitas empresas eu quero ter um NPS acima de 70, eu quero ter um CSAT 4,5, e é isso que importa. E as pessoas ficam obcecadas pelo número, né? Mas, na verdade, a maneira como você chega nesse número importa. Porque você pode chegar nesse número e o seu cliente não estar satisfeito. E isso acontece muito mais do que a gente imagina, né? Por quê? Porque eu mudei ali o layout da pesquisa para... Então, assim, são coisas que não adianta você ficar tampando o sol com a peneira, né? Sendo bem clara. Então, deixe o seu número livre dos vieses para que ele, de fato, represente o que o cliente percebe da sua marca. E terceiro, tenha um time de pessoas que gostam de pessoas. Porque numa área que você tem que movimentar a empresa sem ser diretamente a pessoa que vai mudar as coisas, você tem que saber se relacionar. Então, você tem que saber mostrar a dor do cliente para o outro. Você tem que entender também o porquê que o outro tem essa mentalidade. Como eu posso fazer para convencê-lo não adianta trabalhar ir na força, né? Não adianta ir na força. Não, assim, você não vai conseguir o seu objetivo dessa maneira. Muito pelo contrário, você pode ficar antipatizado e as pessoas não vão querer nem te ver ali. Já vem a chata do cliente falar o que eu não quero ouvir. Vai pegar a birra do cliente por conta do profissional, exato, né? Exato. Então, você estraga tudo, tá. Né? Então, acho que ter pessoas assim... eu acho que é uma coisa que eu consegui construir no meu time. Faz muita diferença. Tem que ser pessoas inconformadas. Tem que ser pessoas que querem mudar as coisas, que olhem e lê um comentário do cliente e já... Gente, não acredito que isso está acontecendo, sabe? Aquela coisa assim que você fala, a gente tem que mudar isso. Mas ter o cuidado na hora de mudar, ter a influência correta, o relacionamento correto. Tá bacana. Você trouxe pontos super relevantes e um pouco diferente do que a maioria da galera traz, mas eu gostei bastante. E vocês fizeram um projeto, né, de linguagem simples. O que é isso, linguagem simples? Então, um prêmio, tudo, né? Linguagem simples. Pois é, linguagem simples surgiu... eu, conheci o tema, porque eu também não conheci em 2021. Tem uma profissional que é especialista nesse tema no Brasil. Acredito que seja a primeira pioneira, que é a Heloísa Fischer. E quando eu comecei a seguir, acompanhar o conteúdo dela, foi até uma recomendação do próprio regulador, a ANEEL, pra você ter noção. Assim, o próprio regulador falou, Caramba. olha, tem um negócio legal... Eu estava num evento, tem um negócio legal, linguagem simples, Heloísa Fischer. Ela traz
como você tem que escrever de maneira simples para o cliente e tal. Eu falei assim, nossa, que bacana, eu nunca tinha visto algo tão interessante, né, nesse sentido. Aí fui procurar a Heloísa, fiz um curso, estudei, minha equipe estudou. Linguagem simples é uma técnica fora do Brasil, isso já é difundido há bastante tempo, chama Plain Language, né, especialmente nos Estados Unidos. Mas é uma técnica como você pode escrever coisas complexas de maneira que as pessoas, de modo geral, né, entendam de maneira mais simples. Então, são regras mesmo. Não é porque eu gosto de uma palavra que eu vou colocar a palavra no texto. Não é isso. É como a população entende melhor o seu texto. Quer dar exemplos? Vou dar exemplos. Vai. Por exemplo, uma regra. Uma frase não pode ter mais que 20 palavras, porque a partir daí ela começa a dificultar o entendimento de quem está lendo. Legal. Palavras usuais. Palavras do dia a dia. É o que você tem que priorizar na sua comunicação. Voz ativa. Então, esse lance de falar... a sua conta está sendo revisada... Não. Nós estamos revisando a sua conta. Então, são regras que no entendimento, e aí isso através de pesquisas, estudos, etc., diminui, como é que se diz, o processamento do cérebro na hora de entender uma mensagem. Tá bom. Aí as pessoas questionaram muito, né? Na época, a gente revisando várias... a gente tem que mandar vários comunicados escritos para os clientes, né? Inclusive, a regulação exige muitos deles, né? E a gente começou a pegar essas cartas, né? Essas e-mails, etc., e começou a ler, assim, nossa, e cada coisa, assim, tinha coisa que a gente, que é do setor, não conseguia entender. Assim, eu não entendo o que tá... A gente tá fazendo isso, são eles que têm que fazer, né? Exatamente, tá. Assim, nós não conseguíamos entender bem. E aí a gente começou nesse trabalho de mudança, né? Não, gente, olha, essa carta é da área de, sei lá, da área de redes. Eu preciso mudar porque o cliente não vai entender um termo técnico, medidor ciclométrico. Ninguém vai entender o que é isso. O cara fala relógio, né? Que é a linguagem simples ali. E aí a gente começou a fazer isso e as áreas... Não, mas... Isso aí é uma linguagem... Você não acha que uma pessoa que é mais esclarecida, às vezes um cliente corporativo, ele não vai achar isso muito... Né, uma linguagem muito, vamos dizer assim, pobre? E aí, assim, não, porque... As pessoas mais estudadas são as que menos querem perder tempo também. Então, assim, não tem esse negócio de... não, mas para um cara que é advogado, eu tenho que falar de tal forma. Então, isso quebrou um paradigma até para mim, né? Não posso falar com um grande cliente dessa maneira. Eu não estou sendo vulgar na minha linguagem. Eu estou simplesmente usando uma linguagem que 60% do meu país hoje, que não tem educação básica, sei lá, né? Tem um percentual parecido com isso... não vai conseguir entender. Então, eu vou escrever igual para todo mundo, para que todo mundo entenda o que eu estou falando e exija menos esforço ali do raciocínio do cara. Né? E aí a gente começou, revisamos muitas comunicações escritas. Fizemos um dicionário para operação do call center. Um dicionário de linguagem simples. A gente mede pelo Speech Analytics se o cara está falando palavras complexas ou não. Para a gente poder trabalhar isso com os operadores. Então, palavras que você pode substituir para que o cliente não precise perguntar, não entendi, o que você quer dizer? E muitos clientes não perguntam, porque eles ficam com vergonha. Eu deveria saber, né? Às vezes você vai na loja ali, né, fazer um cliente oculto, aí você vê que o cliente, você percebe que ele não entendeu, mas ele não questiona, sabe? Então, isso é muito ruim, né? A pessoa tem que sair de lá com toda a clareza do mundo, do que a gente está fazendo ali por ela naquele momento. Eu acho que tem uma questão um pouco de vergonha. Deveria ter entendido, não entendi. Uma questão de, eu vou perguntar de novo. A pessoa falou algo tão... Ela não vai saber me explicar. Então, deixa pra lá, porque eu não vou... Então, eu acho que tem um mix de coisas ali, porque a pessoa não fala. Mas é uma coisa, que parece besta, quem escuta de fora. Eu também. A primeira vez que eu ouvi, falei, nossa, o que será isso, né? E eu falei algumas técnicas, são 20, é um conjunto de 20 técnicas que ela ensina, e aí você vai reescrevendo junto e você vai vendo como a gente complica a nossa língua, que já é complexa. E disso a gente conseguiu coletar alguns resultados bem positivos, né? Então, por exemplo, com relação às respostas de reclamação, a gente evitou recontato, porque a gente escreveu, né, de uma maneira que o cara entendeu. A gente evitou reclamação.
né? Então, a gente mediu isso ao longo do tempo e a gente viu que, de fato, olha, escrever assim, além de deixar o meu cliente mais satisfeito, reduz o custo que eu tenho com o TMA ineficiência. deve ter reduzido. Exatamente, com essas ineficiências e melhora também o meu CSAT. Então, foi um projeto bem bacana, que, assim, foi baseado em números, resultados, de fato, apesar de ser algo mais de humanas. Não, total. A gente conseguiu vencer vários paradigmas, então, bem interessante. E como é que você fez para permear? Isso hoje está na mão de vocês? Ainda tudo passa por vocês? Ou vocês conseguiram... É um treinamento que o seu time fez? Ou vocês conseguiram treinar outras áreas? A área de call center, por exemplo, também fez esse treinamento? Como é que é isso hoje? Como é que você difundiu e... Perfeito. No começo isso foi nosso, né? Enfim, a gente tinha o conhecimento, a gente fez o treinamento e a gente começou a implantar isso junto com as áreas. Mas hoje a gente já tem aí 20 multiplicadores, um de cada área mais, né, que a gente definiu como mais estratégica. Então, por exemplo, a área de quality, que cuida da parte de processo, que define o que está escrito lá na intranet para o atendente. Então, eles são capacitados, o pessoal de call center é capacitado, a gente tem pessoal nas lojas e a gente fez treinamento em loja, call center. Isso faz parte, inclusive, do nosso treinamento inicial hoje, tá? E temos aí os especialistas internos, mas muitas vezes a gente ainda, pelo apego, né? A gente gosta de dar uma olhada. Não, deixa eu ver se ficou legal. Até mesmo pra gente ajudar e ir aperfeiçoando isso ao longo do tempo. Porque, apesar de ser uma técnica, você também não aprende da noite pro dia. Então, é muita prática envolvida ali para você ter o resultado que você espera. E aí qualquer um pode fazer o curso dela hoje? Como é que é? Você vai indicar? Sim. A Heloísa Fischer, ela tem uma empresa que chama Comunica Simples. Tá. E aí, ela, cara, é sempre lotado, viu? É impressionante, assim. Ela abre uma turma... As vagas somem. Mas ela sempre divulga no LinkedIn os cursos que ela tem. E aí ela abre turmas. A gente contratou em company, né? Esse treinamento dela, mas ela faz também para as pessoas que quiserem. E tem, inclusive, acho que um mini curso dela, que já é muito legal, gratuito, em algum desses sites de treinamento, que tem treinamentos online. Depois eu vou pegar e te Udemy, passar. Então. Legal, Isso, exatamente. Legal. Mas é muito legal. Foi um trabalho, dá muito orgulho, assim. Inclusive porque isso começou no Brasil, lá em 2021. Mas aí foi criada a área de Customer Happiness, né, em 2022. E eles se interessaram muito, né? A nossa holding se interessou muito por esse trabalho. E começou a disseminar isso para os outros países. Mas o mais legal é que, há 2 meses, foi criada uma área global de Plain Language. Caramba. Então, isso virou uma coisa assim... eles gostaram tanto do trabalho e dos resultados que hoje é, de fato, uma área instituída dentro da área de Customer Happiness Global. Então, isso é muito legal. Assim, a gente vê que, de fato, esse trabalho deu certo. Né? Muito. E interessante, né? Que você falou dos tempos, você falou 2021. Ou seja, não existia... A empresa não... Isso é uma coisa importante para quem é executivo aqui. Não existia essa área, não existia essa puxada, mas você puxou primeiro. E aí, como você puxou primeiro, trouxe esse projeto, o projeto virou referência, uma pessoa que preocupada com isso, provavelmente quando surgiu a vaga, surgiu a área, quem a gente chama? Pô, tem a Tati que tem tudo a ver. E aí, exatamente. O nome aparece. Então, pra galera não ficar esperando a empresa, não espera criar a área na minha empresa. Não, já começa a puxar de onde você tá. Eu entrevistei engenheiros de service field lá, de campo, sim, que hoje tá em CX por conta disso. Então, acho Porque levantou a mão e... Né, ter atitude. Né? Acho que essa é a palavra, assim. É você ver uma oportunidade e você pode pensar, já tem muita coisa para fazer, deixa isso para lá e, né? Mas você pode pensar, nossa, deixa eu pegar isso aqui, levantar essa bandeira, porque eu acho que isso aqui pode entregar um resultado interessante. E foi exatamente o que a gente fez, né? Isso é ter atitude, né? Atitude vale mais do que muitas outras coisas na nossa carreira profissional. Sim. Né? A gente acha que tem uma ideia bacana, é legal, não? É criar, ter iniciativa, tem que executar. Exatamente. Tem que... ter acabativa, iniciativa e acabativa, né? Colocar aquilo para de fato acontecer. Não, muito legal. E como é que você está vendo o mercado? Porque eu tô... enfim, já tem um mercado de energia livre, né? No B2B ali, e a coisa parece que vai andar bastante, enfim, até todos os segmentos, de água depois e gás e tudo mais. Como é que você está vendo esses 5 anos para frente, 10 anos para frente, não sei muito tempo, mas... Bom, a gente está nessa expectativa, né? Não tem nada hoje, né? O mercado já está aberto para todo grande cliente, né? Até 2 anos atrás, 1 ano atrás, não era assim. Tinha uma limitação ali de consumo para você se tornar um cliente livre. Mas hoje está aberto para todos os grandes clientes.
E a gente está na expectativa dessa abertura também para clientes residenciais, clientes baixa tensão, né? Que a gente fala um pouco técnico. Mas clientes residenciais, os clientes ali que consomem menos e tem um contrato aí junto com a Enel, né? Que é hoje, para esse segmento, o monopólio, né? É a única opção que o cliente tem dentro da nossa área de concessão. Perfeito. Então, ainda não tem uma data para isso acontecer, tá? Existem várias coisas objetivas, né? E projeto de lei, enfim, o regulador também avaliando isso. Mas eu acho, assim, que se a gente olhar para os próximos 5 anos, eu acredito que isso já vai estar bem avançado e talvez já tenha até começado com essa liberalização. O que é muito interessante para o cliente e para nós como empresa também é interessante. Acho que é uma oportunidade de evoluir como as telcos fizeram, né? Eles passaram por isso há já alguns anos. Sim. Mas acho que isso, assim, gera uma transformação enorme na empresa. Eu vejo isso como uma grande oportunidade. Legal. E aí, esse movimento que tem sido feito, talvez uma preparação para esse momento. Com certeza A gente sempre fala isso. A gente sempre tem isso no nosso discurso, né? Hoje, o cliente pode... Ele não tem hoje o poder de escolha, né? O cliente residencial. Amanhã ele vai ter. E eu quero que ele prefira a mim. Perfeito. Né? Pelo que eu entrego para ele. Então... A Enel tá em... A Itália, como você falou, deve estar em outros países, imagino eu. Sim. E em outros países já é aberto. Sim, na Itália, por exemplo, na Espanha. Então a gente já tá vendo... Vocês fazem esse bench de como tá lá, o que tem lá, o que... Sim. A gente faz. Inclusive, a gente acompanha até... A gente tem reuniões quinzenais com a Global para ver os resultados de satisfação. Tá bom. E a gente acompanha, inclusive, essa diferença, né? A satisfação do cliente no mercado livre, a satisfação do cliente no mercado regulado, o que impacta ali, o que impacta mais na satisfação do cliente no mercado aberto. Então, a gente vê que muitas vezes o cliente, ele tem ali ele escolhe pelo preço, né? E aí, quando eu tenho, por exemplo, quando a gente começou a guerra da Ucrânia, foi um transtorno para os clientes da Europa. Porque era época de inverno, lá, salvo engano, e os preços de energia, por conta do gás natural... Subiu, absurdo. Explodiu 4 vezes mais caro. Uma coisa assim, louca, e sabe? Deu pau. Nossa, super complexo. A satisfação foi lá embaixo. Assim, você vê o sofrimento deles com esse cenário e como... Né, agora a situação já está mais normalizada, mas foi um impacto muito grande, né? Para o pessoal do livre, para o pessoal do cativo também, a gente teve um grande impacto. Mas é bem legal quando a gente olha, porque eles têm essa visão, como é que eu posso dizer? Todo mundo tem a visão de cliente, mas eles têm essa visão da concorrência, né? Assim, eu não quero perder esse cliente. Esse cliente precisa ficar comigo. Então, né, eu vou movimentar o mundo para que isso aconteça. E é isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Eu não estou esperando acontecer. Eu estou fazendo para evitar que essa seja uma consequência da abertura de mercado. Eu quero que quando estiver aberto, seja tão bacana que o cara fala, não, pra que eu vou trocar? Mesmo que seja um pouquinho mais barato, aqui eu tô bem atendido. Exatamente. Perfeito, assim. E não é só o preço que tem que ser o diferencial, né? Eu gosto do atendimento da Enel, eu gosto dos canais de atendimento, eu consigo resolver os meus pedidos de forma simples. Então, é tudo isso que a gente tá buscando. Estamos num processo de aprendizado. Eu imagino também que na abertura... Por mais que a empresa se prepare, principalmente lá fora que não tinha outro benchmark, deve ter sido cometido erro. Chega para vocês coisas assim, ó, galera, quando a gente abriu aqui, a gente perdeu por causa disso e disso, então toma cuidado. Tem algum... Tem. Tá. Eu acho que até esse surgimento da área de happiness vem muito dessa lição, sabe? Tá. Porque lá também não tinha, né? Então criou globalmente todo mundo junto. Então é algo que eles também estão sentindo. Querendo ou não, o nível de exigência do cliente, gente, isso mudou muito, né? Pega dos últimos 10 anos para cá. O cara que resolve os problemas do banco no aplicativo, ele tem outro nível de exigência. Ele não aceita outra coisa, assim. Para ele é impensável que ele tem que sair de casa para resolver qualquer problema. Então, isso foi um aprendizado para eles e está sendo também para nós, né? Tem passado para cá. Exatamente. Tem passado para cá também. Legal. Então, tanto que muitas das coisas que eles fazem lá, eles já querem trazer para cá. A gente está, por exemplo, agora vai lançar um novo aplicativo dia 31 de julho para a Enel São Paulo.
Ele não é global. E isso veio não como uma necessidade da Itália, mas veio como olha, a gente passou por isso, então a gente está fazendo essa nova experiência no aplicativo, uma usabilidade mais fácil, mais simples, etc. E a gente quer que isso também seja adotado por outros países. Então estamos aí na expectativa de lançamento para o final do mês. E vocês conseguem aproveitar muita coisa, por exemplo, do aplicativo? Dá para aproveitar ele inteiro ou tem muita coisa que é diferente? Não, tem coisas que são diferentes, porque enfim, os mercados são diferentes, né? Lá, inclusive, por exemplo, tem outros produtos que o cliente pode comprar da Enel, que não é o nosso caso aqui, não da Enel Distribuição, né? E aí, algumas coisas, elas são diferentes. Mas, por exemplo, a parte da marca, a parte da experiência, isso aí a gente consegue aproveitar. Tá, a parte da usabilidade, isso aí a gente consegue aproveitar. Lógico que tem produtos, vão ter algumas diferenças, mas sim, a gente consegue aproveitar bastante coisa sim. Legal. E aí, pra gente já tá no final, já tá chegando no nosso horário, mas eu queria saber, assim, Tati, você, né, que talvez tenha vivido, isso é muito legal quando você vive um setor. Você pegou uma empresa que era pública, se não me engano, a Celg. Entrei em concurso público. Ah, você entrou com concurso dado. Concurso público. Aí você, eu imagino que não deveria ser muito avançada. Aí ela é privatizada. Aí você vê uma nova fase de uma empresa privatizada, mas ainda no mercado cativo. E tá vendo agora um mercado livre vindo e tendo essa... eu sei que já viu tudo isso, né? O que você tá imaginando até para você daqui 5 anos? Ou como você teve tanta surpresa no caminho, é quase difícil dizer o que você veja pra Tati daqui 5 anos. É verdade. Olha... Eu entrei numa empresa pública. Caramba, cara. Sim, é exatamente o que você disse, não era muito desenvolvida, né? Você imagina, a gente teve que copiar muitas práticas de outros distribuidores no país para conseguir avançar um pouco mais. Aí veio a Enel, para mim, como eu enxerguei isso? A vinda da Enel foi uma privatização, você pensa assim, passei num concurso, né? A maioria das pessoas quem quer passar no concurso quer ficar na estabilidade, né? Eu tenho emprego, vou aposentar aqui, estável, depois, beleza, minha vida tá garantida. Ou seja, na época você tomou susto? Você ficou preocupada? Então, aí é que tá, não. Olha, eu vou te falar que eu fui uma das únicas pessoas da empresa que eu estava ansiosa para isso acontecer. Por quê? Mas a galera do seu lado, os pares ali, todo... Nossa, o pessoal tava super... com medo, com receio. Não passei num concurso para isso, vou prestar outro concurso. Entendeu? E eu, assim, ansiosa para isso acontecer porque eu queria conseguir realizar. E muitas vezes, uma empresa pública, você não tem recurso suficiente para isso. Então, eu vi a chegada da Enel como, essa é a minha oportunidade de realizar muito mais do que eu tô fazendo hoje. De ser cobrada, de fato, por algo que eu tenho que entregar para o cliente. De me acompanharem do início ao fim as minhas entregas, porque eu tinha segurança, sabe, disso, assim, eu me sentia segura para isso, porque eu tinha vontade de fazer, eu tinha vontade de trabalhar, eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer o que eu faço, e eu acho que isso faz muita diferença. E foi ótimo, de fato, sabe, eu me surpreendi muito positivamente com a chegada da empresa, tive outras infinitas oportunidades que eu jamais teria tido lá, né? Quando eu entrei na empresa, naquela estrutura inicial. Então, isso trouxe para mim uma oportunidade de crescimento. Você vê, né? Eu vim para cá, eu conheço outras empresas, tem várias, uma rede um networking muito poderoso que me ajuda a realizar. Então, assim, o que eu vejo desse futuro é que é mais uma mudança, né? E é uma mudança grande, é mais uma oportunidade, sabe? É mais uma oportunidade para nós, profissionais, né? Para pessoas que querem fazer a diferença, que querem evoluir mais e que querem transformar uma empresa de energia no Nubank, né? Porque é isso que eu vejo. E também para os clientes, que vão ter oportunidade de liberdade de escolha, né? Que é algo também muito importante para o mercado, né? É assim que eu enxergo. Pô, muito legal, assim, eu acho que a chave da coisa é como você enxerga isso. E eu acho que se você ter vivido, isso só te confirma que, eu sou uma profissional muito melhor. Óbvio, eu teria também evoluído em idade, tem tudo isso, mas você é uma profissional muito melhor hoje e conseguiu chegar... Porque você teve esses desafios, cobrança... Super importante, exatamente. Eu queria ser cobrada, porque na empresa pública você não tem muito isso, assim. Muitas vezes eu fazia porque eu queria entregar. Não era porque meu chefe estava me pedindo, sabe? Uma vez eu lembro que eu tinha um processo... Tem um processo, né, super complexo, que é o processo de ressarcimento de danos elétricos.
E na época, na CELG, isso era uma confusão. Assim, era espalhado no estado inteiro, as regionais cuidavam. Então, assim, você não tinha era papel pra lá, papel pra cá, não tinha nada digital. Sumia papel, sumia pedido do cliente, sumia... enfim, era confuso. E aí eu cheguei, vendo isso, né? Cheguei pro meu diretor na época e falei assim, olha, eu queria... Por que a gente não centraliza? Fiz alguns benches com outras empresas, inclusive com a Enel Ceará, né? Aí vi como funcionava, falei, por que a gente não centraliza esse processo e tem uma área que olha isso do início ao fim? Que tem esse controle, que sabe o que está acontecendo, o que está pendente, o que não está, porque nem isso, assim, os indicadores básicos, a gente não conseguia medir. E aí? Você tem certeza? Isso é problema, hein? Meu Deus, o que tem hoje não é problema. O que tem hoje não é problema, Tati? né? Tem certeza? Você quer pegar isso mesmo pra você? Eu falei, tenho. Eu quero ter oportunidade de mudar e de resolver. Então, e peguei. Peguei e resolvi. E foi, legal. Então, acho que é isso. Assim que eu enxergo as mudanças. Boa. Não, baita perspectiva, assim. Muito legal. Última pergunta pra encerrar. Eu morei em 2005 na Austrália. Pô, fui trabalhar de faxineiro, catando tomate, enfim, uma outra história. Que legal, gente. Mas quando eu cheguei lá, tinha na rua, assim, tinha umas caixinhas verdes, assim, um negocinho verde, assim. Um monte daqueles lá. Aí um dia eu perguntei, viu, o que é essa caixinha verde aqui? Daí o cara falou assim, isso aqui é o fio. Aí eu olhei e falei, é verdade, não tem poste aqui. Por que a gente não tem tudo enterrado? Qual que é o paradigma? Não sei se você conhece disso, estou perguntando porque é uma curiosidade minha. Qual o paradigma do poste versus o enterrado? Qual que é? É muito caro? Sim. Lógico, tem um problema de custo, né? Tá. E esse custo ele vai direto pro efeito valor da tarifa. Claro. Então, é um tema que tem que se ter muito cuidado. Você acha que tem duas questões aí. O tema do custo, não sou especialista da área, tá? Tá bom, só sua... Mas você tem sim o tema do custo de enterrar todos os fios, né? Ter uma rede completamente subterrânea. E você também tem o tema da manutenção. Que acaba, além de ficar o custo do enterramento dos fios... Tem um investimento inicial grande. Tem um investimento inicial muito grande e isso impacta, né, no bolso do cliente. Você tem também uma dificuldade maior para fazer as manutenções. Ah, é mais difícil? É mais difícil. Eu achei que... Você pode até ter, por estar subterrâneo, menos problemas. Ah, tá. Mas esses problemas geralmente são mais complexos e mais difíceis de serem identificados. Entendi. Então, entendi o ponto. Esse é o ponto. Ele dá menos pau, mas quando dá o pau é um belo de um... Exatamente. O que a gente está fazendo? Duas coisas que a gente está fazendo que são bem legais, assim. Que é mais técnico, mas eu me arrisco aqui a falar. Um é o Smart Meter, que é um medidor inteligente que a gente já instalou 800 mil aqui em São Paulo. Você imagina que hoje, quando você consome energia, para você saber quanto que vem sua conta, você espera receber a conta, né? Você não sabe se hoje você gastou mais, se amanhã você vai gastar menos, você não sabe, né? O Smart Meter, você consegue acompanhar o seu consumo em tempo real. E hoje vai alguém na sua casa, lê o número e acabou. Perfeito, a sua leitura. E tá com bom. o Smart Meter, a leitura é feita de maneira remota. Então, você conecta no Wi-Fi da sua casa? Como é que é? Você conecta... Ai, não sei agora, gente. Tá bom. Conecta no Wi-Fi da minha casa? Não, tira essa parte. Conecta, Aline, você sabe? Não. Eu acho que não, é telemedição. Aí eu não sei exatamente o detalhe técnico da coisa. Mas o que eu consigo te falar é que ele está conectado com a nossa central de telemedição, vamos dizer assim. E aí eu tenho acesso pelo app. Você tem acesso pelo aplicativo. Pra ver girando Você consegue ver lá, ontem eu consumi tantos reais. Aí você consegue até equilibrar um pouco, né? O valor da sua conta. Já tô consumindo muito, deixa eu diminuir aqui, senão minha conta é muito cara. E não precisa ninguém na minha casa olhar. Ninguém na sua casa olhar, porque a leitura é feita de maneira remota. Salvo engano, não é no Wi-Fi da sua casa. É uma conexão com a própria nossa central. Tá bom. É como se fosse um Wi-Fi, mas com a nossa central. Isso, é nosso, é Enel, tá? E aí, é uma coisa que, pra Europa, Estados Unidos, isso já é muito disseminado. Mas para o Brasil, é um diferencial enorme que a Enel está trazendo para os clientes. Como é que eu sei se eu tenho isso e como é que eu faço para... Então, a Enel... Não, você sabe porque a Enel vai te avisar.
Tá. O seu medidor vai ser trocado. Eu vou ver o medidor. Você vai ver o medidor, você vai receber um comunicado falando que a gente vai trocar o seu medidor por um medidor Smart Meter. Tá Então, bom. quando você tiver, você vai receber essa informação e eles vão lá trocar o seu medidor. Mas hoje, você não escolhe ser Smart Meter. A gente tem um plano de investimento e a gente vai fazendo isso nas regiões. A gente começou, salvo engano, em Perus, na Zona Norte ali, Pirituba, e aí a gente está desdobrando isso agora para outros bairros. Vários bairros entrando. Isso, Tá, exatamente. tá. Porque a gente usa, assim, tem também um tema de logística, né? Claro. Então a gente não vai fazer isso espalhado aí nas regiões. A gente está indo aos poucos de acordo com o nosso plano de investimento. Mas algo assim, legal, que é um isso é diferencial legal. muito grande do que a gente vê das demais distribuidoras aí em busca da satisfação do cliente. De novo, vocês vão começar a fazer, e eu acho que por ser de São Paulo também, maior investimento e tudo mais, os outros começam a olhar e falar, legal, dá pra fazer. Exatamente. Quem é o fornecedor, vamos pegar, Exatamente. já estimula o resto do país. E um grande volume, 800 mil clientes já terem essa tecnologia. É muito. É bastante, né? É bem relevante. Legal. Logo você vai ter na sua casa. Eu tô esperando pra ver. Tati, muito obrigado. Foi um baita Imagina. prazer. Acho que você, como você mesmo falou, você simplifica bem as coisas, deixa tudo bem estruturado. Então, acho que deu muito exemplo bacana de como montar, estrutura diária, como fazer as coisas acontecerem, e sempre envolvido com pessoas, né? Não ignorando essa parte, que às vezes a gente fala do mundo perfeito e ignora que são pessoas. Exatamente. Então, acho que foi uma baita aula aqui. Obrigado. Obrigada, Matheus. Eu que agradeço. Muito bom estar aqui. Espero poder voltar aí para falar das nossas realizações aí no deixa futuro. acontecer mais coisas e a gente traz você de volta. Isso, a gente vem aqui contar pro pessoal, mas te agradeço muito pelo convite. Adorei fazer parte do bate-papo. Muito obrigada, viu? Fechou. Valeu. Muito bom. Obrigada.